Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar do livro do mês de setembro aqui do canal, que foi então Judas o Obscuro, de Thomas Hardy. Esse aqui que foi, assim, o livro surpresa do ano. Ele se tornou uma das melhores leituras do ano de 2023, assim, sem grandes pretensões. Eu comecei a ler achando que talvez eu não gostasse tanto, porque ele não é um livro com um enredo, assim, muito envolvente, que tem muitas coisas acontecendo, mas ele é um livro simplesmente muito bem escrito. Eu fiquei realmente apaixonada pela escrita do Thomas Hardy, e ele traz tantos temas de uma forma tão envolvente que, assim, foi o primeiro livro dos 12 livros para 2023 que eu escolhi, que eu consegui terminar muito antes do final do mês. Então até a resenha tá saindo um pouco antes, né, surpreendentemente, porque basicamente esse aqui é um livro de 420 páginas que eu li em 2 semanas. Eu não conseguia largar esse livro aqui. Então foi realmente uma surpresa muito grande e por isso nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse livro. Bom, esse aqui é um livro publicado em 1895, então a gente ainda tem Era Vitoriana, né, se não me engano, e ele é um livro que vai tratar sobre os problemas do seu tempo, e eu acho que eu tenho, assim, um pezinho na Era Vitoriana em relação às obras literárias, né, especialmente assim, no século XIX, de uma forma geral. Eu gosto muito dos autores do século XIX, os livros do século XIX costumam ter temas que me atraem muito. E é muito interessante porque o Thomas Hardy, ele tem uma visão, assim, bem diferente das coisas, né? Bem contrária àquilo que eu penso até quando vai falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre esses temas que eram pauta, especialmente na Inglaterra nessa época. E mesmo assim, esse livro ganhou 5 estrelas, ganhou, assim, favorito do ano, pela escrita, pela forma que ele traz esses temas. E o principal ponto que eu tenho de surpresa e que eu considerei, assim, a melhor parte do livro, como escrita, como enredo e tudo, é o fato do Thomas Hardy conseguir construir personagens extremamente humanos. Ele, assim, mostra pessoas que erram, pessoas que estão se procurando, tentando se conhecer e erram muito no caminho. Então, o nosso personagem principal aqui, que é o Judas, ele é um cara, assim, que ele tá sempre tentando fazer a coisa certa, mas ele acaba buscando ideais errados, pelos motivos errados, e ele tem essa vida, assim, bastante conturbada. O próprio título do livro já fala, né, ele é o obscuro. Então, assim, as coisas que acontecem com ele nesse livro são bem esquisitas. Às vezes tem algumas profecias, às vezes tem umas coisas bem, assim, de suspense, mesmo tenebrosas e tal, e tudo isso vai sendo construído, então, com essa aura, com essas descrições dos locais. Enfim, eu tô apaixonada pela escrita do Thomas Hardy. E é muito interessante a própria história do livro, porque quando ele sai na Inglaterra, em 1895, ele vai receber críticas, assim, ferrenhas. E depois disso ele não escreve mais nenhum romance, ele só escreve poesia. Então é até um motivo que faz alguns críticos pensar que as críticas a esse livro aqui fizeram com que o autor desistisse de escrever romances. Ele tem um romance bastante famoso também, que é o Tess of D'Urbervilles, que é outro que eu quero ler com certeza, porque eu quero ler tudo que o Thomas Hardy escreveu. Tem o Retorno Nativo também. Ele sempre vai tratar, assim, sobre enredos que buscam contar a história de um personagem e com críticas sociais, também críticas à sociedade da época. Ele é um cara bastante pessimista. Até a gente vai conversar depois sobre o Otmar Karpoy, sobre o que ele fala sobre o Hardy, e ele fala que ele é um seguidor, assim, de Schopenhauer, ele é um cara bem negativo, assim, tem uma visão bastante pessimista da sociedade. Mas enfim, voltando para o enredo, o que é a história de Judas Obscuro? Vocês vão ver que é uma coisa simples, não é nada, assim, muito mirabolante em termos de enredo. Então nós temos aqui o Judas, e a gente começa a história com ele tendo 12 anos. Ele é órfão, mora com uma tia, mora ali numa cidadezinha mais de interior da Inglaterra, e ele é um cara, assim, com bastante ambição. Ele já era uma criança com bastante ambição. Ele queria subir de vida, ele buscava estudar, buscava aprender coisas, porque ele não queria ser só mais um. E, ao mesmo tempo, ele era uma criança que tinha bastante pureza, assim, ele não gostava de ver animais sofrendo. Ele tem essa dificuldade, assim, de ver animais sofrendo, assim, em fazendas e tal. Tem algumas situações que vão acontecendo no decorrer do livro que ele ainda demonstra essa sensibilidade que o Judas tem, digamos assim. E quando ele tem 12 anos, ele vai criar um objetivo na cabeça dele, que é ir para uma cidade chamada Christminster. Até o próprio nome da cidade, né, tem essa coisa religiosa. E essa é uma cidade que o Hardy vai fazer um espelho de Oxford.
porque é uma cidade de universidades, uma cidade de estudiosos, então ele busca ser um intelectual. Então, desde cedo, ele vai comprar livro com o próprio dinheiro, vai sempre ir atrás de pessoas mais inteligentes para aprender grego, aprender latim. Ele busca sempre esses aprendizados para que um dia ele possa entrar numa universidade. Isso é um espelho do que aconteceu com Hardy também, porque ele tentou entrar em Oxford, mas ele foi barrado até pela questão de não ter dinheiro. Também existe toda essa questão do status, da família, né? Enfim, a gente está na era vitoriana, como eu comentei com vocês. E aí ele vai colocar esse objetivo, ele vai estudar muito, vai tentar o máximo possível. Só que quando ele tá aí entrando na juventude, ele vai conhecer uma moça chamada Arabella. E a Arabella é uma espécie de femme fatale bem promíscua, sabe? Aquela pessoa bem vulgar. Ela é uma personagem extremamente vulgar, pessoa ruim. E então, assim, essa menina, ela vai colocar na cabeça que ela quer seduzir o Judas. E aí eles vão ficar juntos, eles vão acabar dormindo juntos. Isso tem a descrição do Hardy é bem velada, assim, bem vitoriana sobre o assunto, mas eles acabam dormindo juntos. E a gente vê que é a primeira paixão do Judas, né? Isso lá com, sei lá, 17, 18 anos. Ele fica bem vislumbrado com aquilo e ele acaba caindo muito na lábia dela. Então ela vai fingir que engravidou, ela vai falar para ele que estava grávida para forçar que ele case com ela. Então ele vai contrair o matrimônio com ela. Ele também é um cara das suas religiões, né? Não fica bem claro aqui qual é a religião dele. Ele vai falar em determinado momento no cristianismo, mas enfim, não dá para saber exatamente qual vertente cristã que ele segue. Mas aí ele vai se casar com ela por conta dessa honra, né, da desonra do nome dele, por ela estar grávida em tese. Eles vão casar, eles vão ter um relacionamento conturbado desde o início, não se dão bem, eles tinham acabado de se conhecer, não têm afinidade, só casaram por conta da sociedade, né, por causa da pressão da sociedade. E aí ele acaba se casando com ela e acaba deixando os estudos de lado. Própria antes mesmo de casar, ele já deixou de lado por conta da paixão. A gente vê assim que ele coloca só ela na cabeça dele, e não consegue mais estudar, não consegue pensar em nada. Bem aquela coisa de paixão de primeira viagem, assim. E aí eles vão casar, em determinado momento ela vai ter que contar para ele que ela não estava grávida. Ela finge que achava que estava, que não tinha como saber, enfim, mas fica bem nítido que foi uma mentira para conseguir ele, de fato. E aí o casamento desanda completamente. Ela decide sair do país com a família dela, eles vão para a Austrália. E aí a gente tem a primeira grande derrota na vida do Judas, que atrasa então a sua partida para o seu objetivo principal, que é Christminster. E aí então ela vai para a Austrália, ele volta novamente a trabalhar, ele volta a estudar, buscar novamente esse objetivo dele. E ele, em determinado momento, enfim, consegue ir para Christminster. Só que o que acontece é que ele chega lá e tem uma desilusão muito grande. Ele até recebe uma carta, assim, ele manda uma carta para diretores daqueles colégios. Ele sente uma aura muito intelectual naquela cidade e tal. Só que ele manda então uma carta para um dos diretores daqueles colégios e ele recebe uma negativa bem efusiva dizendo que ele devia se manter no seu lugar de operário. Porque como ele não tinha família, como ele não tinha dinheiro, ele precisava se manter no seu lugar, porque aquela cidade não era o lugar dele. Aí nós temos uma outra grande desilusão na vida do Judas, né? Acontece que nessa cidade tinha alguns parentes dele vivendo ali. Como eu falei, né? Ele era órfão e a família dele, assim, tem muitos problemas de casamento. Até a tia dele que cuidava dele falava assim que ele não deveria casar nunca, porque a família dele só dava problema em casamentos. Mas nessa cidade vivia uma prima dele, a Sul. E a Sul se torna, assim, uma paixão meio platônica para ele. Ele leva uma foto dela com ele, e a tia sempre falando, olha, não vai visitar, vai dar errado, vocês são da mesma família, e enfim. Mas ele cria uma paixonite muito grande por ela, até o momento que ele, de fato, vai visitá-la. E nessa cidade ele até consegue emprego, ele trabalha especialmente trabalhando com esculturas da era medieval. Então ele é uma espécie de restaurador. Então, observem que tem muitos símbolos aqui, né? Nós temos essa cidade central, que é o objetivo dele. Nós temos a era medieval, que está sempre sendo resgatada pelo Judas, tanto pelo seu trabalho braçal, como também pelas suas ideias, pelos seus estudos. E aí nós temos a Sul, então ele vai conhecer a Sul, e eles vão
criar uma amizade. E a Su é o oposto dele. A Su, ela acha que tudo que é medieval, tudo que é religioso é coisa do passado. Ela tá naquela ideia liberal, Revolução Francesa, assim, florescendo nela, de achar que esses costumes são tudo besteira, que essas coisas que a sociedade nos impõe são coisas que a gente devia ignorar, que a gente devia fazer o nosso próprio destino, que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, e não ligar para a sociedade e tal. E desde o início da construção da personagem dela, a gente vê que ela tem essa coisa de profanação, assim. Ela mora num local de venda de objetos religiosos, e ela fica então com a senhoria dela, que é uma pessoa muito religiosa. E uma das primeiras cenas que a gente tem da Sul, ela tá comprando estátuas, ela compra uma estátua de Apolo, se eu não me engano, e da Ártemis, os deuses gregos, né? Ela tem 2 estátuas de deuses gregos, ela leva para casa escondido da senhoria dela. E quando a senhoria dela encontra, ela fala que são 2 santos. Ela finge que são 2 santos, tá tapado e tal. Então ela tem toda uma aura de profanação nela, assim. Então os dois vão acabar travando um relacionamento, e a partir aí, mais ou menos de 1/4, 1/3 do livro, nós temos a sequência de viagens e tentativas de fazer com que as coisas dessem certo de Sul e de Judas. A Sul também, em algum momento, vai contrair um casamento que não era por amor, não teve um relacionamento prévio, algo muito profundo. Também foi por motivo de ciúme, de causar ciúme no Judas em determinado momento da história. Depois ela vai se divorciar também. Então, fato é que nós temos aqui 2 personagens que são divorciados. O Judas, no início da história, em boa parte da história, nem é isso, né? Ele é separado. Mas, enfim, nós temos esses 2 personagens que estão afastados do normal da sociedade, porque eles estão nessa situação. E eles estão juntos. E o grande ponto do livro, depois desse relacionamento deles, é o fato de que eles não querem ter um casamento convencional, porque eles acham que o casamento convencional, aquilo que é esperado pela sociedade, dá errado justamente pelas suas amarras, pelas suas regras. A partir do momento que a gente coloca num papel, a gente está contraindo uma obrigação pela pessoa, e acaba que o relacionamento vai esfriar por conta disso. Mas essa grande crítica que se tem à sociedade, que se tem ao casamento, eu vejo também na minha perspectiva de leitora, na minha perspectiva também de católica, enfim, essa é a minha sensação de leitora aqui, não necessariamente o que o autor quis transmitir. Mas a minha sensação é que ele mostra também como as pessoas vão cometendo erros na sua vida e terceirizando essa culpa. Porque em vários momentos nós temos o Judas aqui dizendo que tudo que aconteceu com ele foi por conta da sociedade. Então, ele casa com a Arabella por conta da sociedade, consequentemente, ele para de estudar e não consegue atingir a vida intelectual dele por conta disso, por conta da sociedade, que vai afastá-lo porque ele é pobre, enfim, tudo isso. Nada do que vai acontecendo com o Judas, ele acha que deriva das suas próprias ações. E isso eu acho bem central, especialmente depois que ele conhece a Su, que a Su vai contaminá-lo com essas ideias liberais, com essas ideias de afastá-lo do cristianismo. Então, no início, ele era bastante crente e ela era completamente cética. E no desenrolar da história, o Thomas Hardy vai inverter um pouco esses papéis. Isso com um enredo, com uma série de coisas que vai fazendo muito sentido e que vai ficando cada vez mais obscuro. Então, eu não quero comentar mais que isso sobre o enredo, porque aí a gente já tá aí praticamente na metade do livro, enfim. Mas as coisas que vão acontecendo depois é, assim, uma sequência de fatos que só levam uma desgraça atrás da outra e vão cada vez mais minando as ideias dos dois e minando essas 2 simbologias. Então, para mim, já no início da história, o Judas representa aquelas ideias quase de Idade Média mesmo. Ele tem muito essa simbologia do medieval, ele tem essa busca pela vida intelectual, ele tem essa busca por Christminster, essa cidade mítica na cabeça dele. E nós temos Sul representando todo esse liberalismo, toda essa ânsia de viver. Eu acho que mais que liberalismo, a gente pode chamar de romantismo, aquelas ideias do eu sou mais importante que a sociedade, eu preciso me reafirmar, eu preciso me autoconhecer,
tudo aquilo que veio das ideias românticas, né, e que estava contaminando a sociedade do século XIX mesmo, a gente vê tudo isso e toda essa decadência da sociedade aqui, nesse livro pelo Thomas Hardy. Então ele faz uma análise bastante pessimista dessa sociedade, criticando a sociedade, mas criticando também os personagens. Eu acho que isso é o mais interessante. Porque muitas vezes nós lemos livros com críticas sociais, e até eu não li Dickens ainda para pensar nisso, mas esse é um autor que é muito colocado por isso, né? Que os personagens costumam ser puros, eles não erram, as coisas vão surgindo na vida deles por motivos externos. E aqui nós temos personagens errando o tempo inteiro, externalizando a culpa deles, a culpa nunca é deles. E quando a culpa é deles, eles criam assim uma expiação absurda. E quando existe a possibilidade de se autoculpar, vira uma flagelação, uma autoflagelação, assim, que não faz sentido. Eu acho que a ideia aqui é mostrar como esses personagens erram durante a vida, como todos nós erramos durante a vida, mas que a gente precisa aprender com os nossos erros e buscar ser o melhor, né? Buscar acertar também. E aqui, não, nós temos personagens que parece que cada vez que erram, buscam errar de novo e viram, assim, um ciclo vicioso que vai acabar no final, assim, bastante trágico. Muita gente já tinha me dito, nossa, esse livro tem uma cena super horrível, assim, super trágica, com criança envolvida, enfim. E realmente é um negócio, assim, macabro. O Thomas Hardy conseguiu colocar uma cena, assim, de serial killer aqui no meio do negócio que eu achei sensacional, quebra completamente, assim, o ritmo de leitura. Então eu tive uma experiência muito boa com o ritmo dessa leitura aqui. Eu vi bastante gente reclamando de ser meio arrastado, enfim. E eu costumo achar isso de alguns livros até. Eu mencionei, né, na minha resenha de Vermelho e Negro, como eu não gostei daquele ritmo de escrita. E eu brinco aqui que o Judas Obscuro é o Vermelho e Negro muito melhorado. Essa foi a minha percepção. Porque lá nós também temos um personagem que só erra, um personagem que é bem complicado e muita gente acaba sentindo um pouco de empatia por ele. O Julien Sorel, do Vermelho e Negro, ele me dá ranço só. Aqui nós temos o Judas, ele te dá muito mais empatia, mais melancolia, mas você também consegue observar que ele comete erros, e são esses erros dele que levam a vida dele pro buraco. Não foi só a sociedade apontando o dedo, não foi só a situação em que ele se encontra, mas ele também está produzindo coisas que levam ele para um buraco. Então aqui, para mostrar a Sue, né, como que é essa personalidade dela, bem no comecinho, quando eles ainda têm essa dualidade, né, tem o Judas como um religioso e a Sue como uma liberal. Ele chama ela de uma perfeita voltairiana. Eles estão falando aqui sobre a Bíblia, enfim, e ela fala: eu não quero perturbar as suas convicções, na verdade não quero, mas gostaria muito de ajudar alguém no sentido de suas aspirações. Quando vi e compreendi que queria ser meu camarada, pensei, posso confessá-lo, que esse alguém poderia ser você. Mas você tem uma tal fé na tradição que não sei mais o que dizer. E ele fala: mas, minha querida, creio que é preciso ter fé em alguma coisa. A vida não é de tal modo longa que se possa tirar a prova matemática das coisas antes de se acreditar nelas. Por isso eu escolho o cristianismo. E ela fala: bem, mas talvez você pudesse escolher alguma coisa pior. Então tem essa dualidade bem nítida entre esses dois personagens que foi construída pelo Thomas Hardy com esse intuito mesmo. Então, em determinado momento aqui, o Judas está pensando sobre essas situações em que ele se colocou, e ele pensa: era estranho que a sua primeira aspiração para a ciência tivesse sido detida por uma mulher e que a sua segunda aspiração para o apostolado também tivesse sido anulada por uma mulher. Em determinado momento ele pensa em seguir um caminho religioso mesmo, de se tornar um pastor, algo do tipo, e ele não consegue por causa da Sue. Será, perguntou-se ele, que as mulheres são culpadas ou será culpa do artificial sistema de coisas, segundo o qual os impulsos sexuais normais são transformados em odiosas armadilhas domésticas, destinadas a pegar e reter aquele que deseja progredir? Então ele fica aqui pensando sempre que a culpa é da sociedade, né? Sobre o casamento, sobre a ideia desde o casamento. Independentemente de nós mesmos e de nossas infelizes particularidades, não está na natureza do homem amar o mesmo ser durante toda a sua vida, quando a isso é obrigado pela lei. Haveria maior probabilidade de assim acontecer se o mandassem não amar. As pessoas continuam a se casar porque não podem resistir às forças da natureza, se bem que uma grande parte delas saiba perfeitamente que está possivelmente comprando um mês de prazer ao preço de uma vida inteira de infelicidade. E aqui ele mostra bem a perspectiva
desse século XIX, né, já o vindouro século XX em relação ao casamento, em relação a essas relações. Sem dúvida, a ideia do contrato é boa e certa para muitas pessoas, mas no nosso caso pode ir contra o seu próprio fim, porque somos as criaturas esquisitas que você sabe. Criaturas nas quais relações domésticas obrigatórias acabam com a cordialidade e a espontaneidade. Todo mundo está começando a se sentir como nós. Estamos um pouco em avanço e nada mais. Daqui a 50 ou mesmo 20 anos, os descendentes daquele casal agirão e sentirão ainda mais avançadamente do que nós. Verão a triste humanidade com mais vivacidade ainda do que nós, como formas semelhantes às nossas, horrorosamente multiplicadas, e terão medo de se reproduzir. Então, assim, vamos pensar que esse aqui é um livro publicado em 1895 e vamos refletir como que hoje a sociedade vê o casamento, vê o divórcio, vê as relações entre casais. Para mim, Thomas Hardy conseguiu fazer uma análise muito boa de seu tempo e até dos tempos que viriam depois. Olha essa conclusão aqui do Judas em determinado momento. Não sou, afinal de contas, senão uma desprezível vítima desse espírito de inquietude moral e social que faz tantos desgraçados na nossa época. É a degradação do século XIX, é o que o romantismo colocou nessas pessoas, as expectativas altas que acabaram sendo quebradas aqui. Então, sem dar muito mais detalhes sobre o enredo, para deixar vocês com vontade de ler esse livro, porque eu realmente me apaixonei demais, esse é um livro sobre a decadência da sociedade, é um livro sobre essas visões novas de relacionamento que estão surgindo, estão sendo construídas até hoje, tem muitos reflexos na nossa sociedade, eu vejo isso com muita nitidez. É um livro sobre tentar colocar os seus próprios anseios pessoais acima de qualquer coisa. Então você tenta viver com as suas próprias regras e ignorando as regras que já foram criadas pela sociedade por achar que a sociedade está errada, e aí você acaba caindo nas suas próprias armadilhas, dos seus próprios atos. Então, assim, a construção que o Hardy fez desse livro aqui, eu achei simplesmente impecável. Agora, para comentar um pouquinho do Otmar Carpo, né, que eu sempre trago aqui, ele fala aqui no volume de O Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo, né, da história da literatura ocidental, que eu sempre trago para vocês. Ele fala um pouquinho sobre o Hardy, especialmente por ele ser um grande poeta, né, ele é um poeta. Além de escrever obras maiores, ele é muito conhecido por ser um poeta mesmo. E ele fala que é um dos poetas mais densos da língua inglesa. Um crítico americano de filiação muito diferente, Hampson, coloca-o entre os 3 maiores poetas da língua no século XX, ao lado de Keats e Eliot. Aqueles versos esclarecem bem o sentido do seu naturalismo. Hardy, que poderia ser o herdeiro da melhor tradição novelística inglesa, aprendeu a isolar a importância dos problemas sexuais e a coragem, inédita na Inglaterra, de falar com a franqueza sobre esse tabu da época vitoriana. Mas as razões de Hardy eram diferentes. Não interessavam os motivos fisiológicos, e sim as consequências morais. Era determinista como Taine e Claude Bernard, e pessimista como Schopenhauer. Decididamente não era cristão, porque não acreditava no amor de Deus. Contudo, tem algo de um preacher de seita, viajando de aldeia para aldeia, advertindo os pecadores e consolando os infelizes. Quanto aos motivos, responsabilizou o demiurgo que construíra tão mal o universo. Não responsabilizou os homens pelos atos que cometem fatalmente, impedidos pelos instintos inatos e punidos pela coletividade estúpida. Mas sentia intensamente com as vítimas, sobretudo com as mulheres, vítimas do instinto sexual do homem, e com os pequenos intelectuais, perdidos na incompreensão do ambiente rústico. Confirmam isso os seus personagens representativos, Tess e Jude. E aí ele até comenta um pouco sobre essa teoria de que ele abandonou o romance por conta da forma que Judas o Obscuro foi recepcionada. Tem uma história até de que um bispo teria colocado fogo no livro quando leu, enfim. Tem uma coisa bem de profanação nesse livro, como eu comentei, começando pela construção da Sul, né? E depois seguindo também na história do Judas. Então, o Carpo, ele acha que o Hardy, ele não coloca a culpa exatamente nos seus personagens, mas também na sociedade, especialmente naquele que construiu os homens, porque ele acha que todo homem tem esse instinto que leva ele para a destruição. E isso é uma coisa bem interessante que pode levar várias reflexões filosóficas. E eu sempre gosto muito desse tipo de livro, né, que faz com que você transcenda a literatura e estude outros assuntos. Eu acho que é incrível quando um livro consegue fazer isso. Bom, é isso, eu acho que eu já falei demais, né, mas eu queria muito panfletar esse livro, porque eu realmente me apaixonei pela história, pelo enredo, pela construção.
Recomendo muito a leitura. Essa aqui é uma edição que sai pela Sétimo Selo, né? É uma edição muito completa. Tem um texto introdutório da Virginia Woolf sobre o Thomas Hardy. Tem uma ótima diagramação, eu não tenho o que reclamar. Eu gosto bastante das edições da Sétimo Selo. E como eu falei para vocês, fluiu que foi uma loucura esse livro aqui, né? Eu devorei. Então eu queria muito deixar essa recomendação. Não é um livro tão conhecido e tão falado por aqui, mas que eu gostei demais e com certeza estará na minha lista de melhores leituras do ano de 2023. Se vocês gostaram desse vídeo, então deixem uma curtida, deixem um comentário, lembre-se de se inscrever no canal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa resenha e até o próximo vídeo.